Sejam muito bem-vindos a esta nossa aula interativa. Hoje a gente vai dissecar uma questão prática, mas muito atual de direito notarial e registral. O nosso foco é a alteração extrajudicial de prenome, um tema que, convenhamos, passou por uma verdadeira revolução legislativa recentemente. Nós vamos analisar os fatos com aquela precisão cirúrgica de sempre, mantendo rigor técnico para entender exatamente como a lei funciona na prática hoje em dia. Bom, vamos mergulhar nisso. Para garantir que o nosso estudo tenha o melhor rendimento possível, a gente dividiu essa análise em 4 etapas bem diretas. Primeiro, o caso jurídico. Segundo, a nova lei de registros. Terceiro, vamos eliminar as alternativas incorretas. E, por fim, a resposta correta. Parte 1. O caso jurídico. Olha só esse cenário. Determinada pessoa tinha um estigma gigantesco com o prenome que lhe fora atribuído pelos pais. E embora os contornos semânticos desse nome não chegassem a expor a pessoa ao ridículo publicamente, eles despertavam sentimentos muito negativos que acompanhavam desde a infância. Diante disso, essa pessoa compareceu perante o oficial do registro civil e informou que queria alterar o prenome. Pense um pouco sobre isso. Diante das regras atuais, qual deve ser a orientação exata do oficial? Vamos entender isso melhor? Parte 2. A nova lei de registros. Isso ilustra brilhantemente a mudança de paradigma que a gente teve. Antigamente, a regra era muito rígida. O prenome era considerado definitivo. Para conseguir mudar, a pessoa precisava encarar um processo judicial e provar por A mais B que aquele nome a expunha ao ridículo. Era algo bem desgastante. Mas hoje, graças à Lei 14.382 de 2022, a nossa realidade é completamente diferente. A alteração agora pode ser feita ali, direto no cartório, de forma totalmente extrajudicial e imotivada. Ninguém precisa mais provar sofrimento ou exposição ao ridículo para um juiz. Parte 3. Eliminando as alternativas incorretas. Vamos começar pela alternativa A. Ela diz que o oficial informou que não estão preenchidos os requisitos exigidos para alteração administrativa do prenome. Bom, essa opção está totalmente errada. Ela tenta criar uma pegadinha usando aquela regra antiga que a gente acabou de ver, sugerindo que a falta da tal exposição ao ridículo impediria a mudança. Mas, como já sabemos, a alteração administrativa hoje em dia independe de provar estigma algum. A alternativa B sugere que deve ser requerida ao juízo competente a alteração do prenome, realizando-se instrução probatória se necessário. Errada de novo. A nova redação da Lei 6.015 cortou essa burocracia. Ela dispensa totalmente a necessidade de pedir autorização para um juiz ou de produzir provas para essa primeira alteração. É tudo resolvido diretamente no balcão do cartório. Então, o ponto crucial é o que vemos na alternativa D. Ela afirma que o prenome até pode ser alterado, mas a pessoa não pode escolher um nome idêntico ao de um familiar, nem mesmo colocando um agnome. Isso esbarra no provimento 149 de 2023 do CNJ. O artigo 515-N diz rigorosamente o oposto. A pessoa pode sim escolher um nome igualzinho, desde que adicione obrigatoriamente um agnome, tipo Júnior, Neto ou Filho, justamente para diferenciar todo mundo. Ou seja, alternativa descartada. E a alternativa E diz que a mudança extrajudicial pode rolar mesmo se já existir um processo judicial em andamento com o mesmo objetivo. Gente, isso criaria um atalho que a lei simplesmente não permite. O provimento 149 é cristalino. Se tem processo judicial rolando, a via do cartório fica bloqueada na mesma hora. Quem está pedindo mudança precisa primeiro comprovar que aquele processo na justiça foi arquivado, para só depois continuar com o pedido no cartório. Parte 4. A resposta correta. Exatamente isso. A alternativa C é o nosso gabarito. Ela define que o prenome pode ser alterado independentemente de decisão judicial, ficando, no entanto, vedada nova alteração extrajudicial. Essa alternativa é perfeita porque ela capta a regra geral e a grande exceção da norma. É perfeitamente possível mudar o nome sem juiz. Porém, a lei coloca um freio importante. A via extrajudicial só pode ser usada uma única vez para esse fim. Agora, o que é realmente interessante aqui é ver como as normas conversam entre si. A Lei de Registros Públicos e o provimento do CNJ andam de mãos dadas. A pessoa atinge a maioridade, vai ao cartório e muda o nome sem precisar se justificar. Maravilha! Mas e se bater o arrependimento depois? Ou se quiser mudar de novo no futuro? Aí, essa segunda alteração vai depender obrigatoriamente de uma sentença judicial. A autonomia é gigante, mas tem esse limite de um único passe livre administrativo. Para amarrar bem o nosso estudo, é fundamental fixar esse conceito técnico, imotivada.
No direito registral moderno, um pedido imotivado não significa que a pessoa está fazendo aquilo do nada ou sem um motivo íntimo. Significa que o Estado não exige que ela apresente uma justificativa formal ou prove um dano para aprovar o pedido. A simples vontade, a autonomia do indivíduo, já é a motivação suficiente que a lei exige para realizar o ato. E com essa reflexão a gente fecha a análise de hoje. A Lei 14.382 pegou um processo que costumava ser doloroso, demorado e judicializado, e o transformou num ato simples de cidadania e autonomia. Parem para pensar, com a alteração extrajudicial tão acessível agora, como essa mudança de paradigma vai remodelar o direito fundamental à nossa identidade pessoal nas próximas décadas. É algo muito profundo. Continuem firmes estruturando os estudos e revisando as normativas. Até a próxima explanação.